Sr. Deputado Jorge Fão. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sermos rápidos no tempo, porque já temos um pouco já despendido e, naturalmente, e muito bem, muito oportuno pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Isto de ficar ou de estar praticamente no fim tem, normalmente, nas intervenções, tem vantagens e tem inconvenientes. Naturalmente tem um inconveniente que praticamente já há pouco mais há para dizer, mas tem a vantagem de se poder fazer um balanço daquilo que foi dito e da forma como decorreu a reunião. E é exatamente mais nisso do balanço, do sentimento que esta reunião me deixa, que eu queria tecer aqui algumas considerações. Desde logo dizer ao Bloco de Esquerda que nos parece que ainda bem que apresentou este requerimento e tanto que ainda bem que nos parece que apresentou este requerimento que o PS, eu recordo, desde logo no início aprovou e apoiou a vinda do Sr. Ministro porque efetivamente em primeira instância, quem quer transparência total nos processos, quem quer clareza nas atitudes e quem quer esclarecimento é, efetivamente, o Partido Socialista, conjuntamente com todas as outras forças políticas conscientes desta Assembleia. E, portanto, parece que, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado Jorge Costa dizia em determinado momento, que isto era um processo sem controle, o PSD exige controle, afinal há controle, tanto que há controle que o Tribunal de Contas suscita esta questão na base de um controle e estamos todos aqui exatamente a discutir esta matéria. Ainda bem, ainda bem. Agora, realmente, em jeito de balanço, eu dizia que, em jeito do meu próprio balanço, é que realmente nesta matéria e nesta reunião, nesta discussão que aqui decorreu, há aspectos onde somos, efetivamente, penso eu, quase todos convergentes, há aspectos onde temos divergências, há um problema perfeitamente identificado e o Governo tem uma explicação para ele e uma vontade de lhe responder, e depois há aqui divergências insanáveis entre nós, que naturalmente nunca mais ultrapassaremos. Passo a dizer aquilo que penso sobre cada uma destas questões. Bom, quando o Governo definiu a estratégia ou as orientações estratégicas para o plano rodoviário, como grandes objetivos estabeleceram-se aquilo que efetivamente nos parece faz convergir a todos. Necessidade de concretização do plano rodoviário muito mais do que aquilo que já está, redução da sinistralidade com melhores infraestruturas, estamos perfeitamente todos de acordo, investimento público e através do investimento público, nomeadamente na melhoria da rede rodoviária, apoiar a atividade económica e com isto combater a crise, aumentar o emprego e, portanto, combater o desemprego, estamos de acordo, corrigir as assimetrias regionais com novas vias de comunicação permitindo uma maior mobilidade entre as pessoas, ou seja, parece que não há divergências sobre esta matéria. Onde começamos a divergir é quando começamos a discutir como fazer, onde fazer e quando fazer. Bom, e aí cada um tem a sua atitude e o seu posicionamento. E naturalmente, quando na base daquilo que foram as decisões políticas do Governo, se definiu as áreas geográficas onde se pretendia avançar com concessões e justificou porquê que se era nestas áreas geográficas, naturalmente que é a nossa divergência, ou melhor, acontecem as divergências, porque alguns dos senhores quando estão em Trás-os-Montes dizem que em Trás-os-Montes sim, mas no Douro Litoral não, quando estão no litoral oeste dizem que aqui sim, mas no Pinhal Interior não, enfim, esta música já todos conhecemos, porque depende da estratégia política de intervenção. Primeira discordância entre nós. Naturalmente, depois também podemos divergir e divergimos no modelo de financiamento, ou seja, na forma como fazer. Já percebemos que a capacidade de investimento público do Orçamento de Estado impossibilitava no imediato fazer este tipo de investimento, que parece que todos consideramos. Já ouvi aqui dizer que toda a gente acha que devemos fazer estes investimentos. Diz o Sr. Deputado Bruno Dias. Mais ainda, não chegam estes mais ainda. Bom, mas chegamos à conclusão que realmente, não sendo possível do investimento direto ao Orçamento de Estado, teremos de recorrer a outros mecanismos. Controlados, sim, salvaguardando o interesse público, com certeza. As parcerias público-privado, parece também, o Sr. Deputado Alder Amaral diz que concorda plenamente com elas, e os outros, de uma forma geral, exceto aqueles que visceralmente e geneticamente são incapazes de lá chegar, discordam delas e discordarão à eternidade. E, portanto, as nossas divergências estão exatamente aqui, são normais. Naturalmente também há divergências sobre o modelo de financiamento do sistema rodoviário, pois temos-las, já as dirimimos no debate na Assembleia da República, mas enfim, com certeza, agora governamos nós, no dia em que governarem outras forças, aplicarão provavelmente outro sistema de financiamento, outro modelo de financiamento do sistema rodoviário. Bom, portanto aqui o balanço é este. O problema está perfeitamente balizado e definido, e ainda bem, como há pouco dizia, o Tribunal de Contas faz uma verificação prévia e, na sequência dessa verificação prévia, levanta problemas. Problemas, essencialmente, entre a chamada proposta inicial e a proposta final, o tal BAF, como aqui hoje várias vezes foi referido, mas que também está, penso eu, bem explicado aqui, e o Governo manifesta a total disponibilidade para explicar, para justificar, quer perante a Assembleia da República, quer perante o próprio Tribunal de Contas. Naturalmente que percebemos, e penso que quase todos já perceberam, que a razão fundamental, o Sr. Ministro já disse hoje aqui, que os custos de construção e os custos de exploração da primeira proposta, da proposta inicial para a proposta final, baixam, o que é um bom indicador, os custos financeiros, que naturalmente todos nós percebemos de onde advêm e compreendemos que inevitavelmente tinham de acontecer, aí estão os custos financeiros, que efetivamente é preciso tornear este problema, que é um problema resultante da situação económica mundial, mas que o país quer e o Governo quer efetivamente avançar. Bom,
Aqui temos depois uma forma de reagir a esta questão. Porque que o Governo diz, bom, apesar desta situação, avancemos com as concessões? Pela crise económica e financeira que o país vive, os problemas do desemprego, a necessidade de incrementar o investimento público, a necessidade de pôr as empresas de obras públicas em funcionamento e, portanto, continuando disponível para esclarecer o Tribunal de Contas, encontrar soluções alternativas, naturalmente que avança, por força do imperativo do interesse nacional, com estas situações. E reparem, o Banco Europeu de Investimento, eu por acaso apanhei aqui o recorte, o Banco Europeu de Investimento continua a dizer que, efetivamente, estes projetos, ou os projetos entretanto analisados e estas concessões, merecem um apoio e têm tido financiamento libertado pelo Banco Europeu de Investimento. Nomeadamente, eu leio aqui, diz o responsável nesta matéria, diz, analisamos os projetos que nos foram apresentados pelos concorrentes ou entidade concedente e confirmamos a nossa participação no financiamento daqueles porque cumpriam as regras de elegibilidade. Quais eram? O retorno económico e financeiro garantido, a qualidade técnica dos projetos, o mérito ambiental e o risco de crédito, que são os critérios do Banco Europeu de Investimento. Bom, mas, naturalmente que estas questões são questões que marcam aqui a nossa diferença insanável. É que a diferença já reside exatamente aqui. O Governo do Partido Socialista e o Partido Socialista manifestaram ainda hoje mais pela intervenção do Sr. Ministro esta clara determinação. Salvaguardar o interesse público, respeitar a legalidade, mas investir para reagir. Bom, e qual é a diferença que nos separa? É que as oposições unidas, por interesses diferentes, naturalmente, por calendários também diferentes, mas por agenda política mais ou menos convergente, não querem que o PS concretize exatamente essas situações, porque não lhes interessa. Claramente. Isto é aquilo que, efetivamente, nos faz diferença. E todos nós percebemos. Aliás, todos nós percebemos que recentemente houve eleições, o Partido Socialista, no seu programa de governo, e o Partido Socialista, no seu programa de governo, no governo, afirmaram a continuidade dos investimentos públicos, nomeadamente das concessões rodoviárias, as oposições, de uma forma geral, puseram-nos em causa e o resultado das eleições está aí. O PS ganha as eleições, o povo sufragou, ou seja, aquilo que entendemos é que aquilo que se pretende agora é, essencialmente, na Secretaria, dificultar uma coisa que no campo do debate e da batalha democrática e eleitoral foi clarificado. Termino, Sr. Presidente, dizendo, na minha opinião e em jeito de balanço, e é isso que eu pedi ao Sr. Ministro só, é que eu penso que, de uma forma geral, as oposições, permitam-me, com simpatia, o CDS-PP está quase convencido da bondade destas questões, com as dúvidas que levantas. O PSD caminhará nesse sentido. Essencialmente, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, como dizia há pouco, geneticamente não poderão lá chegar, porque isto faz parte, efetivamente, de uma reação adversa a este tipo de situação. Sr. Ministro, confirmamos, porque acho que os portugueses é que têm de ficar, no fim desta reunião, com esta consciência tranquilizada pelas afirmações do Sr. Ministro e do Governo. E é isto que eu, no fundo, queria que sublinhasse, apesar de já ter dito. Foi ou não foi claramente salvaguardado a transparência do processo concursal ao longo de toda esta situação? Segunda questão. Está ou não o Governo completamente consciente que tem de ser salvaguardado o interesse público e a melhor solução para as contas públicas com o desenvolvimento deste projeto? Terceiro, está, e parece que está naturalmente salvaguardada, o respeito completo pela legalidade e pela opinião do Tribunal de Contas. Se isto, efetivamente, o Sr. Ministro, novamente, sublinha, e eu não ponho em causa que sublinhe, eu penso que esta reunião atingiu o seu pleno objetivo, os portugueses ficarão melhor esclarecidos e, efetivamente, o Governo avançará da forma como tem de avançar. Esta é a minha opinião e a minha intervenção termina exatamente desta maneira. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fávaro. Sr. Deputado, não me vai levar a mal, estamos num espírito distendido, mas eu agora tenho aqui um problema. O Sr. Deputado já fez o balanço da reunião. Eu agora dou a palavra ao Sr. Ministro ou não? Não, eu coloquei, no fim, algumas, não questões, mas pedidos de sublinhado de... Estava a brincar consigo. Sr. Ministro.